amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje estamos aqui na Cervejoteca Tatuapé, onde vamos entrevistar o Laudo, que junto com o Omar Vignoli terminaram o ciclo, isto mesmo, Yeshua número 3, chegou aqui o lançamento Onde Tudo Está. Então os 3 volumes se encerram nesta obra editada pela Devir, e o Laudo e o Omar contam então e finalizam a história de Yeshua. Antes, uma paradinha para fazermos e falarmos de uma dica de leitura. Você que gosta de vinhos e também gosta de quadrinhos, deve ler esta obra aqui da Martins Fontes, Os Ignorantes. E do que trata Os Ignorantes? Os Ignorantes trata do conhecimento que 2 pessoas vão ter sobre atividades que elas até então não tinham nada a ver. O Etienne Davedot, espero que tenha pronunciado no francês correto aí, é um quadrinista de renome lá na França e convidou o Richard, que é um vinicultor também de vinhos orgânicos lá da França, para trocar ou para conhecerem cada um a sua atividade. Então o Etienne se introduziu ali, se internou na vinícola do Richard para conhecer todo o processo de vinificação, o cultivo da vinha, a poda, os tempos de feitura, como tirar a uva do pé e todo o processo de vinificação. Também o Richard conheceu e leu muitas obras de quadrinhos. Ele conheceu como é o processo de roteiro, o processo de quadrinizar, trocou muitas ideias com o Etienne, foi até uma gráfica para ver como é a prova, foi em alguns eventos de quadrinhos, e os 2 tomaram muito vinho. Realmente, você lê esse livro deixe-me ver aqui quantas páginas tem, mas dá uma vontade imensa de tomar um vinho por página. São 272 páginas, ao custo de R$ 49,80. Então, fica essa dica. Os Ignorantes, tratando sobre as atividades do vinho e as atividades dos quadrinhos. E aqui nós vamos ver que o desenho do Etienne, ele é bem focado ele usa um pouco de aquarela, a obra é em preto e branco, e ele traz também algumas panorâmicas e alguns closes dos personagens. E ele dá muito enfoque ao vinho, à uva. Você vai ver aí os tipos de solo, a busca da cultura orgânica que o Richard tenta passar. E é isso aí. Você quer saber mais? Leia Os Ignorantes da Martins Fontes. Ficamos agora com ele, Laudo e Yeshua, Onde Tudo Está. Encerrando o ciclo. Bem, então estamos aqui com o Laudo, aqui na Cervejoteca Tatuapé, e nós vamos falar deste aqui, Yeshua número 3. É o fim de um ciclo? Bom, no mínimo uma renovação, né, Laudo? É uma pergunta que a gente vai deixar para o final, falando até do final da obra, mas fechou um ciclo, mas não quer dizer que terminou, né? Fechou um ciclo não quer dizer que terminou. Fechou esse ciclo. Esse ciclo de 13 anos, assim, da obra, do feitio, são 13 anos. Se a gente conta mais aí, mas do primeiro desenho, da primeira página até o último, são 13 anos. São 13 anos, e nesses 13 anos já temos um novo roteirista desenhista aí, o Gabriel Ferreira, né? Que virá assim. Então, vocês acessando o canal do HQ Além dos Balões no YouTube, vão ver lá no programa número 21 a entrevista que eu fiz com o Laudo sobre o Yeshua 1. O 2 já estava pronto. O que aconteceu no dia seguinte, Laudo? No dia seguinte... A entrevista foi dia 4 de fevereiro. Exatamente. No dia 5 nasceu meu filho. Nasceu o Gabriel, e veja como são as coisas. Data de aniversário do meu pai, né? 5 de fevereiro. Então é um ciclo que se fecha, mas Yeshua número 3, ele vem mostrar então agora o Yeshua já com os seus discípulos, fazendo as suas peregrinações, começando a incomodar o poder da época, mas ele começa de novo, a gente vê ali uma caverna e Yeshua percebendo que o prisioneiro que ali está ali por motivos que não deveria estar. Essa questão da caverna, de entrar dentro da caverna, ela
permeia a história toda, vários momentos ali. Nesse início aí, pega aquele mito que tem no Evangelho do cara possesso, né? Do possesso, que Jesus pega os demônios ali e joga dentro do porco. Ali eu dou uma outra visão, eu dou um equívoco que é muito provável que acontecia na época ali, de uma pessoa com problema de epilepsia ou de esquizofrenia, ali, de crise esquizofrênica, que era julgada como possessa ali. Então ele tromba com uma situação dessa. No caso, Jesus ali na história, o Yeshua, ele entende, ele percebe que o cara está sendo vítima de um equívoco. Né? Então são processos a capa remete a essa questão da caverna, a você entrar dentro de uma coisa ali. E na sequência, na verdade, várias sequências, a gente vai ver que você usou elementos que estão aí na Bíblia, nos livros canônicos, várias passagens, e por outro lado, algumas outras passagens você não explorou. Como você já havia dito, a sua visão de humanizar, antes de Yeshua ser o mito o que foi, era um ser humano. Então você não se focou muito em milagres. Você deu a sua visão, eu gostaria que você falasse sobre até a passagem dos pães, que é uma solução bem plausível. Que tem no segundo, né? Isso já foi muito claro na época, que era essa questão dele não, na história em quadrinho, ele não multiplica. Ele ensina as pessoas a dividir. Aí tem uma questão lúdica, né? Que você fala, como é que com poucos pães ele conseguiu dividir e alimentar? Aí é uma metáfora da história, não precisamos entrar em detalhes técnicos, né? Sim. Mas foi usado, porque tem um trecho, eu lembro que na época que eu estava desenhando isso, tem um trecho ali no Evangelho, eu não sei de qual dos apóstolos, no Evangelho canônico, que Jesus mesmo, ele reclama que vocês só vêm aqui atrás do milagre. Eu não sei bem que parte que é, mas tá lá. Vocês vêm atrás só de milagre e vocês não querem buscar se melhorar. O recado é esse. Aí foi muito claro ali, eu li aquilo ali e falei, eu vou usar isso na sequência ali. Então, como tem outras passagens, por exemplo, no segundo, que como andar sobre as águas ali, que eu usei um outro enfoque ali. Eu quis tirar a questão do milagre, né, da figura milagreira ali. Eu não descarto na história. Na história, em vários momentos dos dois livros, no segundo e terceiro, é falado dos milagres, mas não é o foco. Não é evidenciado. Agora, por outro lado, você explora bem o conflito da Maria Madalena e do Shimon Pedro. Eles têm sempre os seus atritos. O masculino e o feminino, e os dois brigando pela atenção. Não é nem acho que os dois, ele. Acho que ele, porque ela sabe a posição que ela está bem segura. Ele é que não. Ele é o carente, ele é o tempo todo, ele não segura muito a bola, não. Tem um momento, eu tirei aquela coisa que Pedro fala, nunca vou te trair. Ele fala, não, se Jesus fala, eu tirei isso, porque a minha leitura, sem questionar, que é muito chavão. Então eu procurei dar uma leitura em que ele mais ou menos fala isso num outro momento da história. E Jesus fala para ele, olha, mas se acontecer isso, pode ser que se a água bater na sua bunda, você não vai segurar, entendeu? Ele deixa meio em aberto, mas isso é bem para trás. Bem para trás, e aí no terceiro é explorado no momento que acontece mesmo, após ele ser preso. Por falar em ele ser preso, por outro lado, nós temos uma outra visão também de Judas, que na verdade no segundo você termina com ele, com Judas, ele se mostra ali o que ele quer, e ao longo do terceiro volume vai se desenvolver, nós vamos percebendo qual é a relação que Judas tem com o Yeshua em si e com a mensagem que Yeshua quer passar, e talvez o que Judas gostaria de aproveitar dele. Essa visão do Judas, no segundo, quando ele aparece, ele é introduzido ali no fim, eu tinha formado ela. Eu não vou
demonificar ele, eu não vou fazer uma figura maligna ali. Mas é quando eu comecei a trabalhar no terceiro, aí foi ficando claro. Eu cheguei até a ler como pesquisa aquele Evangelho de Judas, mas ele não me trouxe, não agregou nada ali. Mas a ideia é que assim, ele é um, não é nem ele sabe o que ele quer de Jesus, mas ele é vítima de uma circunstância política ali também. Ele é um inocente ali. Eu procurei dar essa visão para ele ali, não por ele como o grande culpado, aquela coisa. Ele é uma vítima. Lógico que vamos entender razões. Vamos entender razões. Lógico que na situação ele ali, para os outros companheiros lá, os outros apóstolos, ele é um traidor. Mas isso como um elemento da trama, mas para o leitor ele é uma vítima também, ele é um enganado. O leitor está vendo desde lá de trás na leitura que ele está se enganando ali. Você preparou bem o roteiro, nas 250 páginas aqui, preparou bem a gente para direcionar no fim a leitura é essa, eu vou preparando o leitor para o fim. E até o final do segundo, ele se surpreende com o beijo que Exu dá nele, quando eles se conhecem, para remeter ao que vai acontecer depois. Não sei se você já fez essa... Tem duas possibilidades, tem duas leituras. Pro hebreu antigo, pro judeu antigo, a questão do beijo entre homens era um significado, um beijo na boca ou no rosto, era um significado de passar sabedoria, existia esse símbolo. Então, para quem conhece, tá bom. Para quem não conhece, é uma mera menção ao beijo que ele vai dar. Entendeu? Então, é uma brincadeira. Como tem uma brincadeira visual no fim, que eles beijam, Jesus está levando ele para o grupo, e tem uma árvore ali, que é uma menção ao suicídio de Judas, que dá para falar, né? Que não acontece no terceiro. No terceiro vai para outro campo ali. Agora vamos falar um pouco da parte mais técnica dos quadrinhos, de quadrinhos. Esse ato que teve, acho que de 3 anos entre o lançamento do primeiro e segundo e do terceiro, foi bom porque eu reli os dois, já tive uma outra visão para ler o terceiro. Você conseguiu brincar com vários estilos de desenho e de aproveitamento de páginas. Tem panorâmicas, tem desenhos super detalhados, que nem a de Jerusalém, que você me falou antes, que você se baseou numa maquete, mas quando tem muitos personagens, desenhou cada um ali, tem muito detalhe, e páginas que você focou o principal. O que eu quero transmitir aqui, a página é branca e é aquilo... Como é que é isso? Você teve muita liberdade para usar os quadros de diagramação, né? A técnica não é algo tão estudado, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Mas, por exemplo, isso veio desde o primeiro, e conforme a gente vai melhorando um pouco ali o desenho, eu lembro quando eu comecei a fazer o primeiro, eu estudei alguns pintores clássicos, do Renascimento e tal, e eu percebi a questão deles usarem sempre cenas de muita panorâmica, em que muita gente, que você olhava que cada um estava fazendo uma coisa, porque afinal é isso mesmo, né? E eu procurei fazer isso. Então, à medida que eu fui evoluindo nos 3 livros, a coisa vai exacerbando. No último, eu fui até onde eu podia ali. Ali a gente viu que foram vários estilos de diagramação. E assim, a história, ela em si, ela é sempre... A história de Jesus, ela não é uma história pouca gente, intimista, é sempre muita gente. É muita gente. Então, na minha cabeça, não cabia eu fazer algo meio matado, cabecinha. Então, eu fazia ali o povo e cena ali. Então, teve página que eu fiquei, acho que um dia e meio, pelo menos fazendo lápis só. E aí o Omar, mais alguns dias, fazer o arte final, né? Mesmo tanto o Omar usou para fazer arte final. Ele te agradeceu bastante? Essa da panorâmica de Jerusalém, outro dia nós conversamos sobre isso, ele não lembra. Na ocasião ele contou os tijolos. Contou? Ele chegou lá, eu falei, tem aqui não sei quantos tijolos. Ele falou, você contou? Ele falou, contei, mas eu falei, não, eu não contei, eu fui fazendo. Foi desenhando. Mas a ideia é essa, a ideia é que desse um grande espetáculo visual também. Sim. Uma coisa que fosse forte também.
A base também que você tem é de vários, você leu vários escritos, que a gente já falou, vários livros, evangelhos canônicos, que Mateus, Paulo, Marcos... Não, Mateus, Marcos, João e Lucas. João e Lucas, isso. Você não explora esses personagens na história. Não. Eles são secundários, eles estão, na verdade eles compõem, mas a gente nem sabe que eles estão ali. Porque assim, o Marcos e o Lucas, eles não, na história deles, não estão presentes. Na história de Jesus não estão ali. Eles são, acho que, seguidores do Paulo. De Paulo, O João, ele tá, mas ele é um personagem secundário, o João Apóstolo. O Mateus, que é um dos evangelhos mais relevantes, acho que todo mundo mais lê. Que é o mais difundido. Ele é uma figura ali, ele tem um peso no segundo ali, pelo que ele era, um cobrador de impostos. Mas ao longo da história, a minha preocupação era que todos tivessem uma certa... Todos os 12, uma certa relevância, aparecesse em algum momento. Tirando o Pedro, que tem os outros que são mais figurantes, se tivesse algum momento, todos têm, todos aparecem em determinados momentos ali da história, para não ficar uma coisa perdida. Uma coisa perdida, mas você realmente não foi deliberado, você não vou fazê-lo ser mais importante do que seria. Não. Nem o Pedro. O Pedro ali tem essa questão do embate lá com a Madalena, mas tudo é muito complicado porque são muitos personagens. No terceiro, você leu, você vê que entra uma gama nova de personagem ali. E você aqui no terceiro você coloca alguns fatos, vamos ver, paralelos, como você explora as visões da Cláudia Prócula, né, a mulher de Pilatos, até o próprio Pilatos, a gente já vê claro que ele está ali, mas não quer saber daquilo, é aquele burocrata que fala, o que eu estou fazendo aqui? Estou cagando. O que eu estou, não quero saber de Jerusalém, mas tenho que tomar conta. Isso é histórico, o Pilatos é comprovado que ele existiu, mas ele não gostava do judeu. Ele morava numa cidade chamada Cesareia, que é próxima ali, que eu não sei como que era na época, mas ele gostava de morar lá. E ele odiava ir para Jerusalém. Ele tinha Paulo, tanto que ele tinha que morar lá, mas ele não morava, ele morava em Cesareia. Então isso é só. A figura da Cláudia Prócula é aquelas coisas assim, você lê um negócio ali e você fala, pô, legal, eu vou... Ela tem um momento no Evangelho canônico em que o anjo Gabriel aparece para ela e fala, vocês vão matar um inocente. Eu tenho uma leitura particular, eu acho que aquilo ali foi uma adaptação que a própria Igreja Católica fez para pôr alguém que é uma romana, né, uma mulher romana de Roma, que sacou ali que ele tal, então para amenizar a culpa, porque a Cláudia Prócula ela é uma santa hoje da igreja, hoje não, ela sempre foi uma santa, mas não se sabe muito bem da história dela e tal. Mas eu aí dispensei essa questão e usei ela como uma personagem que está fora do contexto dos hebreus ali e tal, mas o espírito dela, a alma dela, de certa forma já estava conectado. Então chegou um momento ali, ela passa por um processo iniciático que ela não entende patavino que acontece na história. Quem leu, assim, ela toma como diz a turma, toma uma peia e tal. E eu dei uma relevância porque, assim, eu tenho muito isso com vários autores, né, a maioria deles. Você tem um personagem que você se apega, você fala, gostei desse, então vou nele. Muito bem, então nós vamos dar uma paradinha para uma dica de leitura e voltamos daqui a pouco com o laudo Yeshua 3 e toda a obra Yeshua. Só um momento. E a dica então vai para uma adaptação da obra do Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, que a editora Nemo nos traz, pelos artistas Manuel Passe e Carlo Rispoli. Bom, é uma obra toda capa colorida e miolo todo preto e branco, em que nós vamos ver então a aventura em que Caio Jin, ele cercado de alguns piratas, involuntariamente vão parar na ilha, numa ilha em que está enterrado o tesouro,
E são recrutados alguns marinheiros aí, junto com o Jim tem alguns lords que bancam essa empreitada. Bom, há um motim, traições, e nós vamos ver como é que o Jim vai se safar desta. Ele encontra aí um personagem, e o que será o tesouro? O tesouro existe mesmo? Ele está lá? Sim, ele está lá, mas com quem está? Bom, nós vamos ver toda essa aventura. O interessante é que o traço desta obra, ele lembra muito o traço do Hugo Pratt, ele mesmo, o criador do Corto Maltese. Vocês vão ver aqui, tanto na construção dos personagens, quanto nas paisagens, quanto no traço, ele usa muito claro e escuro. Aqui, a adaptação muito bem feita. São quantas páginas? São exatamente 104 páginas ao custo de R$ 42,00. Então fica a dica aí, adaptação da editora Nemo para A Ilha do Tesouro. Ficamos agora com ele, Ilaldo, e o final da nossa conversa sobre Yeshua, onde tudo está. Muito bem, então voltamos com o laudo e voltando um pouco numa pergunta naquela de diagramações e do estilo de desenho, os personagens que aparecem, os figurantes, todos lá, numa leitura assim, eu imaginei, da onde ele tirou referência para tantos rostos e corpos diferentes? Ele pegou conhecidos? Foram lembranças de alguém, como trabalha como caricaturista em eventos, você e o Omar, vocês tiveram lembrança de alguns caricaturizados e você foi desenhando, ou foi tudo da sua cabeça? Não, foi até interessante, né? Você perguntou, não, tudo da minha cabeça. Na verdade, não passou na minha cabeça puxar pessoas que eu conheço, nem os personagens principais não teve isso, eu queria partir do zero, né? A não ser no terceiro, que eu usei o Tom Zé e o Jorge Maltner lá para fazer o Nicodemos e o José de Arimateia, não sei por que eu quis fazer ele. Não foi deliberado? De repente? O Jorge Maltner, que não é a ele ali explicitamente. O Tom Zé os personagens estão fora da característica que eles têm, mas eu achei interessante isso. Não tem muito por que eu quis fazer. Agora o resto não, os figurantes todos foram cara. Teve no primeiro e no segundo, no terceiro também tem, mas até personagem que aparece como coadjuvante numa cena ali conversando, eu estudei a cara deles ali. Agora povão, cara de cada um. De cada um. Fui fazendo. Não lembro de ter falado, vou pôr o Fábio ali, vou pôr o fulano. Não. Então, se você se achar aqui dentro, é mera coincidência. Não tem. No primeiro tem um personagem ali que parece um macaco, ficou parecendo exatamente. Planeta dos Macacos, exatamente. Foi muito fora não foi intencional. Não é proposital. Depois que saiu, eu falei, mas aí rolou, não teve, foi um elenco contratado. E por falar em fisionomias, eu não sei se é uma impressão que eu tive, mas quando o Yeshua, nas poucas vezes que ele se encontra com a mãe, eu notei que o olhar dele, a fisionomia dele é sempre muito séria, é muito rígida. Isso é proposital? Você quis passar alguma coisa nos encontros com a mãe? Porque no primeiro encontro, quando ela vem, e até ela parece nem que ele está lá com o irmão dele, né? Porque ela só fala dele, mas tem um outro filho dela. Tem um outro filho. Ela quer encontrar com ele. Mas não sei, pode ser. Tem um momento na história ali que é uma leitura que eu tive, que é quando ele está pregando ali, a mãe chega e ele fala, chegam para ele e falam, sua mãe está aí, né? Sua mãe. Ele fala, não, mas mãe, são minha família e tal. E ficou isso, tal. É entendido qual é o recado tal da igreja católica, mas eu fui por um outro lado. Eu falei, bom, tudo bem então, mas e a mãe? Como é que foi a mãe escutar isso, né? Pois é. A mãe foi atrás do filho, né? Quer dizer, então eu peguei essa cena e joguei uma sequência lá, uma sequência mais dramática. Ali tem um filho que está acompanhando a mãe, um irmão dele que não bate. Se entende. Eu quis pegar uma questão de família mesmo, uma coisa meio comum, e pegar essa coisa, tá? Ele falou isso, minha família são todos, né? Mas como é que a mãe ia lidar com isso? Pô, é filho dela, ela... Pois é.
analisando como história em quadrinho, né, como a história, a mãe, que é protagonista do primeiro, ela passa um mau bocado por causa dele. Exatamente. Né? Então a ideia foi pensar assim, mas talvez seja por causa desse primeiro instante ali, né, dessa situação, que é onde é mais, dentro da história de Jesus, ali é mais emblemática, ali dele adulto com a mãe ali, né? Então, isso foi uma preparação do roteiro para depois, quando tem o problema com Lázaro. Aí ele realmente atende a um chamado particular, vamos dizer assim, da mãe. Porque a mãe chama para ele tratar de um amigo dele de infância. Você preparou isso para o roteiro ou não? São cenas... Por exemplo, houve essa preocupação, porque a gente já comentou isso naquele bate-papo antigo. O Lázaro, na história, ele é apresentado como um amigo velho de infância, mas no Evangelho. Até então você não sabia se o cara chega e fala, isso aqui é um amigo velho seu que morreu. Eu achei interessante apresentar isso para o leitor. E no terceiro livro ele é apresentado muito doente ali, que as irmãs estão cuidando dele. Isso. Aí a mãe chega para mostrar esse elo. Quer dizer, é uma questão de você trabalhar o roteiro para um momento final ali, né? Que é quando ele é ressuscitado. No Evangelho não é a mãe que chama, quem chama são as irmãs. Mas eu achei interessante dar esse peso da mãe, e ele vai lá atender um chamado da mãe, justamente para reatar ele com a mãe. Inclusive tem um negócio que até agora ninguém passou isso batido, embora já rolou umas críticas aí de alguns evangélicos, alguns religiosos, melhor dizendo, que é quando ele entra em Jerusalém, que o povo ovaciona ele não entra no burrinho, ele não entra montado no burrinho. Nem estão jogando rosas para ele. Quem entra é a mãe. Até minha esposa estava comentando isso comigo, eu falei, não, é uma coisa muito besta, não há nenhum significado metafórico aí. Ele está com a mãe, então ele pôs a mãe, sentada no jumento, que é a mãe dele, pô. Entendeu? Ele não foi ele que entrou, isso foi até uma brincadeira minha, mas o relacionamento dele com a mãe vai melhorando ali, porque você entende que ele é uma figura rebelde ali, ele tem um flashback na história, que o pai está morrendo, ele chega de viagem, então tem toda essa questão. Isso estava no roteiro inicial, esse flashback? Não. Ou algo que... isso não do jeito que está no quadrinho, mas isso é um texto apócrifo, não que ele está viajando, que o pai está morrendo, ele chega e ele tem um momento ali com o pai. Aí eu peguei toda essa questão, eu meio que fecho a história do pai ali nesse terceiro livro ali, que o pai traz tudo uma carga, né, de culpa, de se sentir um pouco traído, não acreditar muito. Aí ele chega ali, é um momento que ele se reata com o filho ali, o filho fala com ele, sem antes aparecer ali todo o inferno dele ali, se apresenta para ele ali. Então, acho que foi essa ideia. É um momento que eu gosto muito dessa história. Assim, tirando a modéstia, mas eu gosto muito, sempre é complicado relacionamento filho e pai. Eu tive relacionamento muito complicado com meu pai quando era vivo, então eu procurei pôr isso na história e redimir o pai, né? O pai é redimido. É redimido. Falando em roteiro, você não tinha um roteiro pré-determinado. Depois do lançamento desse... O roteiro tudo já definido, né? Depois de lançados e criticados e passado esses 2 anos dos 2 primeiros volumes, algo fez você mudar algo que você já havia planejado, ou para roteiro ou para desenho, para o Yeshua 3? Saiu coisa? Entrou algo? Não, entrou. Entrou. Não, saiu. Eu não vou contar o que saiu porque eu entrego o negócio da história. Mas assim, quando eu acabei o segundo, eu sabia, eu tinha um esqueleto da história. Vai acontecer isso. Como acaba da velha ali e tal, finaliza a história da velha contando, isso eu tinha. Agora, eu não tinha muita ideia de como é que eu ia tocar essa história na frente, entendeu? Então, por quê? E eu tive um hiato aí de pelo menos 1 ano e meio do lançamento do segundo, que eu não peguei nele, porque eu fiz o Clube da Esquina, fiz o Alto da Barca. Aí que eu lancei, quando eu acabei de desenhar, que eu voltei nele. Então, assim, eu fui fazendo a história
do terceiro, conforme eu ia desenhando. Então, por exemplo, sem entregar muito ouro, e isso dá até para falar o nome da pessoa, um dia no HQ Mix já tinha saído o segundo, eu encontrei com o Sidney Guzman. O Sidney Guzman veio, elogiou o trabalho e tal, falou, pô, agora o Laudo, a curiosidade agora é ver como é que você vai fazer a sequência da morte de Jesus. Isso daí na hora, tudo bem, você está lá num evento, tal, no dia seguinte veio essa memória. E aí isso foi pontual para eu mexer com o final da história. Assim. Eu contei, inclusive, isso para o Sidão, falei, tá. Foi pontual, foi determinante para dar. Agora, foi determinante para dar agora, como eu cheguei nisso, isso foi fazendo a história. Isso assim, aos 45 minutos do segundo tempo, eu estava tendo ideia. Tem dois assuntos que eu gostaria de abordar aqui, mas se a gente se nos aprofundarmos, vai tirar um pouco a graça de quem vai ler. Então, é uma piada aí, né? Porque você conhece a história de Jesus, mas você também não pode contar o livro. Exato. Você sabe como acaba, mas você não sabe como o Laudo fez com que acabasse. Que é a visão dele de Judas, que é muito interessante, a maneira que você deixa, e pelas conversas que a gente teve já criou, algumas pessoas viram de uma maneira e de outra, e realmente o final da história, que é, tudo bem, sabemos que Jesus é crucificado, ele ressuscita, mas a maneira que você tratou isso, tem que ler o livro, porque não podemos comentar aqui. Teve uma brincadeira que era pertinente, né, que as pessoas... a gente sabe como acaba, a gente já sabe como vai morrer no fim. Tem um spoiler aí. Tem um spoiler. Aí eu peguei isso daí, eu peguei essa ideia e falei, então tá, vamos nessa, vamos fazer um negócio. A ideia acabou sendo um resultado bacana. E a própria questão da Madalena, que ela tem um peso nessa história, algumas pessoas falaram, eu achava que a Madalena tinha que ser mais brigona, embora ela rache o pau bastante, mas ela figura, talvez, ela e o Judas talvez sejam as pessoas mais significativas desse terceiro volume. Os dois entendem qual é a de Jesus, cada um do seu jeito ali. Ela talvez até mais compreensiva. Eu acho até ela do lado mais espiritual e Judas do lado mais pragmático, assim, o que o povo, os judeus, né, o povo de Israel, o que a gente pode fazer contra a dominação romana e outras injustiças, né? Agora, a pergunta que nós fizemos no começo, então, fechou um ciclo, vai se abrir outro. Por que eu pergunto isso? Existe um momento, e acho que já fizeram uma pergunta para você, não sei se foi ali na Rádio Terra, alguma coisa, mas é a infância de Jesus. Então, você pensa em algum momento e falar, bom, daqui a 2 anos será que isso pode acontecer? Bom, agora isso já está assentado, agora eu vou tratar da minha visão de como foi a infância dele. Olha, foi na Rádio Terra. Tem tem o livro, no primeiro e no terceiro há menções que ele viaja. Nesse aqui ele se denomina ali uma hora, acho que a única sequência por João que ele fala, olha, eu sou viajante e tal. Aqui ele está chegando de uma viagem, na cena que o pai está morrendo, ele está chegando de uma viagem. Existem várias teorias, né, sobre o que Jesus fez dos 12 aos 30, que ele teve na Índia, que ele teve no Tibete, aquelas altas templos em cima de montanha ali e tal. Eu conheço um conhecido meu que conhece morou na Índia, ele conhece um túmulo de um judeu que tem um nome semelhante a Yeshua, que morreu lá e foi enterrado como um judeu, que é do período de Jesus. No mesmo período. Então, assim, tem assunto, sabe? Existe Jesus, e todo o casting aqui desse quadrinho aqui encerra na trilogia. Não há interesse em fazer Anos Perdidos. Não há. Eu não me interesso em retomar. É muito tempo levando. 13 anos. 13 anos é muito tempo, e voltar para ele de novo, você entendeu?
Cara, nem que em termos de trabalho, se me chegasse uma proposta de ilustrar um livro sobre Jesus, eu não faria, porque foi muito tempo trabalho. Agora, há uma ideia extra, entregando para você, há uma ideia extra, mas não tem a ver com Jesus, mas há uma ideia extra que está permeando minha cabeça muito forte, mas daqui a algum tempinho eu acho que já conversei com algumas pessoas, o Omar, sim, que é parceiro, conversei com ele, conversei com alguns amigos do quadrinho, aí todos acharam a ideia pertinente, então há algo para frente, mas aqui acaba, aqui morreu. Como é que foi fazer as últimas páginas, até para você e também para o Omar, a arte finalizar e acabar? Porque você dá um encerramento como quem diz, olha, acabou, é isso, o que vocês estão esperando mais o quê? Acabou. Né? Acabou. Nós conversamos também de algumas cenas, você ouviu uma música que te deixou no nascimento de Jesus e você se trancou no seu estúdio e ouvindo aquela música e algo aconteceu com você ali e fez. Pro final também foi assim ou não? O final foi pragmático. Estou aqui desenhando, vamos acabar O último livro ele foi muito envolvido no acabar. Agora tem um envolvimento, mas ele teve três momentos rápidos para te contar, assim, dois meus e um do Omar. O meu é o seguinte, quando eu estava escrevendo uma sequência final do livro, sem entregar o que eu fiquei um período na ansiedade, né? Eu falei assim, putz, como é que vai ser a hora que eu acabar isso aqui, né? Pô, é muito tempo, cara. É muito tempo você pensar em Jesus, aquela coisa toda, muito tempo. Aí como é que vai ser acabar? Quando eu acabei desenhando, quando eu fiz a última página, que eu fiz ali o laudo, barra, para o Omar assinar, acabei. Eu achava que eu ia ter uma crise, que eu ia sair correndo, que eu ia sair pulando. Eu acabei no meio da tarde e fui finalizar à noite. Eu falei, acabei mesmo? Puxa, que bom, acabou. A única coisa no pós-fácil até eu comento isso, eu limpei minha prancheta, passei um álcool. Agora, um mês antes, mais ou menos, eu estava escrevendo o roteiro de uma sequência final. Aí sim, estava à noite também, trancado lá no escritório sozinho ali. Aí eu fiquei emocionado porque eu falei, caramba, eu estou me despedindo dos personagens, muito tempo junto com eles. Eles nasceram junto com a Tianinha, no mesmo período, mas a Tianinha acabou e eu continuei com eles. Então, Alessandra, eu fiquei emocionado, falei, uau, está acabando. Mas essa parte de música eu já tinha ouvido muita coisa, então foi mais. Mesmo pesquisa, quem for ver, a bibliografia é bem pequena, porque eu já tinha lido muita coisa. Agora tem o Omar. O Omar é curioso que o Omar ele quis finalizar a participação dele na história, na arte final, ele pegou um outro pedaço do fim para ser o último momento dele, que não é a última página. Ele pegou umas 2, 3 páginas anteriores aí que tem um rosto ali, uma série de sequências. Ele falou, Laudo, eu vou acabar aqui. Para ele foi legal. Eu falei, bacana, então vai nisso aí. O Omar teve essa questão também, a gente mesmo conversou, ele teve, ele trabalhou com prazer disso, né? Então, hoje, atualmente, ele está fazendo Coelho Nero, ele vai fazer uma edição nova do Coelho Nero aí, e eu estou trabalhando com o André Diniz num outro livro aí, que eu estou desenhando tudo, fazendo desenho arte final. Então eu dei um respiro até para o nosso... É importante. Para a relação, né? Para essa relação. Vamos viajar, um vai para Cancún, o outro vai para a África do Sul. Para a África, vamos dar um tempo, aí vamos conhecer gente nova. Foi bem isso daí. Muito bem. Muito bom. Então é isso. O programa vai ter que acabar, porque o tempo é curto. Algumas perguntas ficaram no ar, então não vamos fechar esse ciclo, mas eu quero agradecer ao Laudo, ao Omar, virtualmente aqui, pelos 3 volumes de Yeshua. Então, aqui está. E ele é mais grosso, hein? Você vai ter muito o que ler aqui. O programa fica por aqui. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões.